A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal na lição da classe dos jovens. Vamos prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E nesta semana, chegamos ao estudo da lição de número 12, que tem como título Venha Depressa. Os objetivos desta lição é mostrar a importância da pregação da palavra segundo Paulo, explicar a declaração de Paulo diante da iminência da morte e conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à leitura semanal de segunda-feira, 11 de setembro de 2023, tem como título: O Evangelho é o poder de Deus. O texto bíblico se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, e diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, aqui o apóstolo Paulo antecipa uma objeção, declarando de antemão que não se deixava intimidar pelos escárnios dos ímpios. Ao proceder assim, no entanto, ele aproveita a oportunidade para enaltecer os méritos do Evangelho, a fim de que ele não viesse a ser desdenhado pelos romanos. Ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao Evangelho, ele insinua que o mesmo era de fato desprezíveis aos olhos do mundo. Dessa forma, os prepara para suportarem os sofrimentos provenientes da cruz de Cristo, para que não viessem a subestimar o Evangelho ao verem-no exposto à cólera e ao menosprezo dos ímpios. Contudo, em contrapartida, o expõe aos cristãos como sendo ele de supremo valor. Se acima de tudo o poder de Deus tem de ser sublimemente considerado, então que se saiba que esse poder emana do Evangelho. Se é indispensável que busquemos e amemos a benevolência divina, então que se saiba que o Evangelho, queridos, é o instrumento dessa benevolência. E é indispensável que o mesmo seja honrado e valorizado, visto que se deve todo o respeito ao poder de Deus e que devemos amá-lo à medida que a nossa salvação vai sendo assegurada. Notemos bem quanto valor o apóstolo Paulo atribui ao ministério da palavra, ao declarar que Deus exerce seu poder nela para a nossa salvação. Ele aqui não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios. Segue-se disso que aqueles que se retraem de ouvir a palavra proclamada estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus e repelindo de si a mão divina que pode libertá-los. Então, queridos, visto que Deus não opera eficazmente em todos os homens, mas só quando o Espírito ilumina os nossos corações como seu mestre, ele adiciona então todo aquele que crê. O Evangelho é deveras oferecido a todos para a sua salvação, mas o seu poder não se manifesta universalmente. O fato de que o Evangelho é aroma de morte para os ímpios não vem tanto de sua própria natureza, mas da própria perversidade humana. Ao determinar um caminho de salvação, ele elimina a confiança em quaisquer outros caminhos. Quando os homens se retraem desta salvação singular, eles encontram no Evangelho uma segura evidência da própria ruína deles. Quando, pois, então, o Evangelho convida a todos a participarem da salvação, sem qualquer distinção, ele é corretamente designado a doutrina da salvação.
Pois nessa doutrina, queridos, Cristo é oferecido, cujo ofício particular é salvar aquele que se acha perdido, e aqueles que recusam ser salvos por Cristo encontrarão nele o seu próprio juiz. Na Escritura, a palavra salvação é estabelecida em oposição à palavra morte. E quando ela ocorre, devemos considerar qual é o tema em discussão. Portanto, queridos, visto que o Evangelho livra da ruína e da maldição da morte eterna, a salvação que ele assegura não é outra coisa senão a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.